Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Será que você está se comparando tanto com as outras pessoas que você esqueceu de olhar para a mulher que você é hoje? Mais do que isso, será que você se perdeu da mulher que você gostaria de ser? Eu tô te perguntando isso porque eu tenho visto muitas mulheres se sentindo atrasadas, se sentindo menos, se sentindo inferior, porque o tempo todo elas estão se comparando com outras pessoas e se inferiorizando. E isso contribui para que elas vivam uma vida de muita insatisfação. Se esse é o teu caso, eu quero te dizer que esse vídeo aqui ele foi feito, pensado e estruturado para você. Hoje eu vou te mostrar 4 passos que são obrigatórios para você parar de se comparar e começar a construir a sua melhor versão e uma vida que faça muito mais sentido para você. Querida, eu acho que chegou a hora de você parar de viver frustrada, se criticando, tentando viver uma vida que deu certo pro outro, sabe? Bora falar disso com muita profundidade, tá? Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, eu sou psicóloga, é um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Querida, eu vou te contar uma história, eu tenho certeza que talvez você se reconheça muito nesse caso que eu vou te contar agora. Eu atendi uma pessoa há um tempo atrás que ela acordava todo santo dia com a sensação de estar atrasada para uma vida que sequer ela sabia qual era. Eu tô falando muito sério isso, tá? Ela passava muito tempo rolando o feed do Instagram dela, olhando para a vida dos outros, olhando para a vida das pessoas e observando quem estava casando, quem estava tendo filho, quem tinha separado. E aí eu lembro que ela ficava muito nessa questão de olhar a promoção, de ver viagem. E cada coisa que ela ia vendo no Instagram, ela ia desmerecendo a vida que ela tinha do outro lado da tela. Eu lembro que ela até tentava se regular, sabe? Ela lia muito livro, ela lia muita coisa de autoajuda, fazia muita lista de metas. Só que no final de tudo, a sensação era sempre a mesma. Raquel, eu não gosto da minha vida, eu não gosto da mulher que eu sou hoje. Eu sinto muita inveja da vida que as pessoas estão construindo. E eu tenho a sensação o tempo todo que eu tô ficando para trás. E aí, claro, a gente precisou realmente analisar isso tudo. E quando a gente parou para avaliar de uma forma analítica e profunda, nós entendemos que ela nem sabia para onde ela gostaria de ir. Ela não tinha objetivos, ela não tinha metas concretas, ela não tinha desenhado uma vida que fazia sentido para ela, baseado em princípios, em valores, enfim. Ela não sabia nem quem era a mulher que ela gostaria de ser daqui a 1, 3, 5 anos. Sabe? Ela simplesmente estava presa naquele ciclo de comparação e inferioridade, sem conseguir dizer quem era a eu ideal dela. E o pior disso tudo é que ela odiava muito a eu real, que é aquela mulher que ela era naquele momento. E talvez você esteja agora vivendo exatamente isso, sabe? Compara tanto a sua vida com a vida de outras pessoas que deixou de olhar para a sua construção enquanto mulher, enquanto pessoa. E qual que é o convite desse vídeo aqui? Que a gente consiga hoje diminuir essa sua autoimagem distorcida, que a gente consiga melhorar o teu autoconceito, estruturar uma visão positiva de si, para que então você consiga desenhar a sua melhor versão. E acredita em mim, é muito possível. Só que, necessariamente, você vai precisar desligar o filtro da autocrítica e se colocar em movimento, sabendo pelo menos para onde você quer caminhar, sabe? Entendido isso, hoje nós vamos olhar para esses 4 passos que eu, Raquel, considero obrigatórios para você construir a sua melhor versão. São passos que eu já percorri na minha vida, que eu falo muito com as minhas pacientes aqui em consultório. E o primeiro passo é desativar o modo comparação. Essa coisa de você passar o tempo todo no celular observando as pessoas e pensando: nossa, ela tem o corpo ideal, nossa, ela tem o emprego ideal, relacionamento ideal. Esses pensamentos eles jogam você num lugar de inadequação e de uma insuficiência gigante. Querida, a comparação eu considero ela um vício emocional, tá? E como todo vício, ele distrai você da sua própria verdade. E psicologicamente falando, isso acontece porque a tua mente busca segurança e validação externa. Só que quanto mais você se compara, mais você se sente insuficiente. Por quê? Para você é muito mais relevante saber qual que é o salário de fulana do que começar a metrificar qual é o salário que você gostaria de ter, entende?
Que benefícios você tem em passar tanto tempo olhando para a vida do outro e não desenhando a sua própria vida? Eu costumo dizer muito aqui no consultório que a comparação, ela encontra espaço quando você não se ocupa da sua própria vida. Deixa eu te dar um exemplo da minha própria vida pessoal, vou trazer aqui um espelhamento para você entender do que eu estou falando. Quantas psicólogas você acha que tem aqui criando conteúdo no YouTube? Vou te responder, tem várias. E até aí tudo bem, porque tem espaço para todo mundo. Mas se eu investisse tempo observando os números delas, eu estaria deixando de investir um tempo na minha criação de conteúdo. Entende como essa comparação ela poderia me distrair? Porque ao invés de focar no outro, eu foco muito mais onde eu quero chegar com a minha criação de conteúdo. Quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos, que números eu quero alcançar. E não é diferente com você. Todas as vezes que você para um tempo da tua vida para se comparar com a fulana que emagreceu 10 quilos, é um tempo que você poderia estar investindo em fazer exercício para chegar no peso que você gostaria de ter. Exatamente por isso eu vou te colocar para pensar o seguinte: qual é a vida que você gostaria de estar construindo, mas está adiando porque está ocupada demais olhando para a vida dos outros? Agora eu estou te propondo repensar sobre o seu padrão de comportamento tóxico, um padrão de comportamento que te afasta da tua melhor versão. Pensa nisso, depois tu me conta aqui nos comentários. Segundo passo, eu acho que você precisa redefinir o que é a sua melhor versão. E nesse passo aqui, eu acho que a gente vai encontrar um grande equívoco que a gente precisa já alinhar hoje. A sua melhor versão não é a sua versão mais produtiva, não é a sua versão mais magra, mais admirada. Contrário, a tua melhor versão é a versão que faz sentido para você. Em psicoterapia, a gente trabalha muito o conceito de autenticidade funcional. Aliás, uma das bases da terapia cognitivo-comportamental é fazer com que as pessoas tenham uma vida alinhada com os princípios e com seus próprios valores. E aí eu tô falando daquilo que faz sentido para você, que é importante para você. E dentro disso tudo entra o processo de autoconhecimento muito profundo, muito verdadeiro, né? Tem aquela frase que eu gosto muito, que é: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E talvez essa seja a mola propulsora da tua comparação. Você se compara porque você não sabe o que você quer. Você não sabe quem você quer se tornar. E eu acho que está na hora de você começar a olhar para isso com mais clareza e com mais entendimento. O que a tua eu ideal está vivendo? O que ela está sentindo? O que ela está fazendo? Quais são os pequenos desconfortos que ela deixou de ter? Quais são os pilares da vida dela que estão desestruturados? É isso que a gente tem que entender, porque se a gente para ver, olha quanta coisa você precisa estruturar na tua vida. Isso sim é se ocupar de si. Só de você desenhar com clareza essas coisas, você já está investindo tempo em você e parando de se preocupar com a vida do outro. Faz sentido? Terceiro passo. Cura os padrões que te sabotam. Eu vivo dizendo aqui para as minhas pacientes que não tem problema nenhum elas serem ambiciosas, elas serem audaciosas, na hora que elas estão ali definindo as metas e objetivos de vida dela. Não tem problema nenhum. Mas elas precisam curar os comportamentos que sabotam elas, os comportamentos que impedem elas de caminhar em direção de onde ela gostaria de chegar. Você não vai conseguir se tornar a sua melhor versão enquanto você carrega as feridas de que não é suficiente, que não é boa, que não vai dar conta, que não vai conseguir, sabe? Você não vai conseguir construir a tua melhor versão se boicotando. E eu conheço um monte de gente que tem medo de dar errado, medo de dar certo. Conheço gente que tem medo do que as pessoas vão falar, enfim. Todos esses medos, a gente sabe que eles vão fazendo com que você procrastine. Eles vão fazendo com que você deixe de fazer aquilo que deveria ser feito. Portanto, querida, é muito necessário que você olhe em si para quais são as suas partes que te sabotam, quais são as partes que você tem que te impede de chegar onde você gostaria. E aí, o que eu estou falando aqui, de forma prática? De você entender seus padrões de comportamento, entender seus medos, suas inseguranças, entender quais são as crenças que te limitam, entender quais são os ambientes tóxicos que podem estar impedindo você.
Enfim, eu acho que eu estou te convidando a fazer uma análise funcional dos sabotadores do seu sucesso. Se você quiser, eu acho que eu posso fazer um vídeo mais profundo sobre isso, tá? Quarto passo, você precisa assumir a responsabilidade de se construir. E um dos pontos que a gente precisa falar muito aqui é que ser a sua melhor versão exige responsabilidade, exige comprometimento, exige um movimento. E isso significa eu dizer para você que você precisa investir sim, tempo, recurso, porque não é do nada. Sei lá, você definiu a tua melhor versão e você se tornou essa melhor versão. Não é assim. É um processo. E vou te falar, que processo! Eu mesma ainda estou no meu processo de construir a minha melhor versão, sabe? Porque eu venho de um histórico de vida que não é tão fácil. Eu venho de uma história que tinha tudo para dar errado. E eu fui mudando a minha realidade ao longo da minha trajetória de vida. Do que eu estou falando exatamente? Eu estou falando de uma gravidez na adolescência, de uma situação de vulnerabilidade econômica, não tinha grana. Estou falando da dificuldade de acesso a serviços, eu estou falando de evasão escolar. Acho que com 19 anos eu não tinha fundamental ainda. Sim, eu só consegui me formar na faculdade na vida adulta, agora, com 30 e poucos anos. Enfim, muitas coisas me aconteceram, coisas que me impediram de fazer o que todas as meninas da minha idade estavam fazendo naquela época. E tá tudo bem, porque eu acredito que a vida não veio com um cronograma a ser seguido. Mas eu precisei muito de responsabilidade, de comprometimento, de movimento para ir construindo a minha melhor versão, a melhor versão da Raquel, sabe? É isso que eu preciso que você entenda, que a minha melhor versão, a sua melhor versão, ela não é uma coisa utópica, idealizada, não. A nossa melhor versão é uma versão que atinge as metas que a gente se propõe a fazer, que vai atrás dos objetivos que fazem sentido. E para isso, a gente vai precisar se construir, se reconstruir quantas vezes forem necessárias. Não esqueça nunca disso, tá? E aí, querida, eu acho que você já percebeu que viver a tua melhor versão não é sobre você se tornar uma outra pessoa. É sobre você se reencontrar com a mulher que faz sentido para você. Uma mulher que se desenvolve, uma mulher que tem uma vida que ela se conecta, que fazem coisas importantes para ela, sabe? Os passos que eu te dei aqui, que eu trouxe, são passos que eu dei na minha vida, são passos que me ajudaram muito a parar de me comparar, a redefinir os meus valores, a entender quais eram os meus sabotadores e a me comprometer com a minha própria história. Eu acho que falta isso muitas vezes, sabe? Se comprometer com quem você quer se tornar. E outro ponto que eu acho muito legal também de você entender é que essa tua melhor versão, ela tá sempre em atualização. Ela não é fixa, imutável, sabe? Até porque viver é muito dinâmico. A gente tem uma coisa hoje, a gente quer outra amanhã e tá tudo bem, sabe? E aí eu desenvolvi uma ferramenta que todo final de ano eu faço. O nome dele é Plano Eu Ideal. É um plano prático para a gente alcançar uma vida que faz sentido pra gente. De tanto eu estruturar os meus planos, as minhas metas, os meus objetivos, eu desenvolvi uma ferramenta que é um e-book prático, sabe? Muito profundo, eu considero ele muito transformador. Aplico nas minhas pacientes também, que ajuda a gente a construir uma vida que a gente se conecta. Todo final de ano as minhas pacientes já sabem, a gente vai desenhar, a gente vai alinhar a sua próxima eu ideal do próximo ano, ver o que não funcionou nesse e tentar entender o que vai fazer pra frente, sabe? Vou deixar o link dele aqui na descrição. Se você tá ainda se perdendo muito na comparação, eu acho que ele é o ponto que vai devolver você para a tua própria vida, porque você vai se ocupar muito de si. Ele te coloca para pensar na tua própria vida, tá? Agora me conta uma coisa aqui, esse vídeo, ele fez sentido para você? Se você disse sim, já curte para o algoritmo saber, porque todas as vezes que você curte, o algoritmo entende, nossa, é um vídeo relevante, eu vou entregar ele para o maior número de pessoas. E aí você me ajuda com o meu propósito de vida, porque tem muita gente precisando do conteúdo que eu trago aqui. E se esse é o teu primeiro vídeo aqui no canal e você não é inscrita, quero te convidar a se inscrever, porque todos os dias eu tô aqui trazendo conteúdo que vão te desenvolver como mulher e como pessoa. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, tá?